Olá, boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da PGM de Porto Alegre recebe hoje o Dr. Eduardo Jordão, que é um professor de Direito Administrativo reconhecido nacionalmente, com inúmeras obras publicadas, principalmente na área do Direito Administrativo. O Dr. Eduardo Jordão está lançando agora atualmente um livro chamado Estudos Antirromânticos sobre o Controle da Administração Pública. Hoje a sua exposição será a respeito desse seu último livro, publicado pela editora Juspodium, Malheiros. O Dr. Eduardo Jordão já tinha publicado anteriormente uma obra também de referência à temática do controle judicial, que é o controle judicial de uma administração pública complexa, a experiência estrangeira na adaptação de intensidade do controle, que é essa obra aqui, que foi publicada, salvo engano, em 2016, uma obra de fôlego, se eu não me engano é a sua tese de doutorado. O doutor Eduardo é um pesquisador que tem um currículo invejável, é professor da Fundação Getúlio Vargas Direito Rio, doutor em Direito Público pelas Universidades de Paris e de Roma, com pesquisas de pós-doutorado realizadas na Harvard Law School e do MIT Economics. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo, é uma grande satisfação e principalmente uma grande alegria receber o senhor aqui, que é um pesquisador tão sério, que tem trazido grandes contribuições na área do direito público brasileiro. O senhor tem a palavra. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Obrigado a todos pela presença, pelo prestígio. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Rafael Ramos pela gentileza do convite, né? Ele me contactou assim que soube da publicação do livro, me perguntou se eu toparia fazer este evento aqui com vocês. Óbvio, é um prazer, como eu dizia, estar de volta a Porto Alegre, ainda que virtualmente dessa vez, né? Estou aqui em São Paulo, mas conversando com vocês aí em Porto Alegre, cidade a qual volto muito por uma razão meio inusitada. Eu torço para o Internacional de Porto Alegre, apesar de ser baiano, apesar de ter esse sotaque do Nordeste, inexplicavelmente torço para o Internacional e estou sempre em Porto Alegre para assistir jogos do Internacional. Espero não ter perdido metade da audiência de cara, mas de todo modo é um prazer estar com vocês aqui para este que é o primeiro evento de lançamento deste meu novo livro, esta coletânea de artigos que eu intitulei Estudos Antirromânticos sobre o Controle da Administração Pública, um livro que saiu recentemente, esse mês, e os meus exemplares, por exemplo, chegaram apenas essa semana. Trata-se de uma coletânea com cerca de 50 artigos que eu escrevi ao longo da minha carreira sobre, direta ou indiretamente relacionados com o tema do controle, artigos mais longos, aqueles publicados em revistas acadêmicas, e artigos mais curtos, publicados em jornais ou sites especializados, como o Conjur e o Jota. E sei que o Antirromânticos do título chama a atenção inicialmente, sei que preciso me explicar e explicar um pouco o que significa, o que eu quero dizer com estes antirromânticos no título, e farei isso rapidamente. A ideia é oferecer ao leitor uma visão que eu considero um pouco mais cética, um pouco mais realista sobre os controles públicos, sobre o controle da administração pública e, portanto, uma visão menos idealizada sobre o controle da administração pública. E já explico o que quero dizer com todas essas coisas. Antes de ir adiante e falar sobre o livro em si, me parece adequado, sob o convite do Rafael, que eu exponha um pouco o contexto que me leva a escrever este livro e a publicar nesta área sobre o controle da administração pública. E o que, portanto, eu optei por fazer nesse nosso evento de hoje, e espero que agrade a vocês, é fazer um relato do que eu considero ser a evolução histórica do controle judicial da administração pública, para, na sequência, explicar como o livro se insere nesta evolução histórica e abrir e me disponibilizar a responder eventuais perguntas que vocês tenham sobre o livro, sobre a minha carreira, sobre o tema ou quaisquer coisas que venham à cabeça. Pois bem, então antes de falar sobre o livro especificamente, faço um relato histórico do que seria, na minha concepção, na minha compreensão do assunto, a evolução histórica do controle da administração pública no Brasil. Para fazer esse relato histórico, eu quero separar didaticamente
com vocês 3 etapas específicas que eu vou nomear passado, presente e futuro, e tentar mostrar a vocês quais são as características principais que cada uma dessas etapas teve como forma de ilustrar a evolução que houve nesta matéria no direito administrativo brasileiro. Portanto, este relato envolverá a descrição de 3 fases diferentes, que eu especificarei para vocês o seu tempo histórico específico e, na sequência, explicar as características que cada uma dessas fases tem ou teve na minha concepção. O que eu chamo de passado, para começar, o passado do controle da administração pública no Brasil, é aquela fase que vai até a Constituição Federal de 1988. Isto é o passado do controle da administração pública no Brasil. E como era esse passado? Como era o controle da administração pública até a Constituição de 88? Trata-se de uma época que é flagrantemente marcada pela progressiva ampliação do controle da administração pública. Não há refluxos. Sempre há mais controle neste período que eu chamo de passado da administração pública, do controle da administração pública no Brasil. E este controle cada vez mais amplo, cada vez mais forte, cada vez mais disponível, é visto genericamente pela doutrina como algo positivo. Esta evolução e essa ampliação cada vez maior do controle da administração pública é vista de forma otimista pela doutrina. A doutrina entende que isso é positivo. Por quê? Porque se entende que quanto mais controle da administração pública, mais direitos serão protegidos, menos abusos haverá da administração pública e, portanto, todos estarão mais felizes, o mundo será melhor, o direito brasileiro estará mais evoluído. Portanto, essa primeira fase do direito do controle da administração pública no Brasil é uma fase marcada pela progressiva ampliação do controle, e do controle judicial e do controle não judicial sobre a administração pública. E a doutrina vê isso de forma otimista, achando que não há nada a temer. Quanto mais controle, menos abusos, quanto mais controles, mais direitos favorecidos. Este avanço do controle da administração pública, ele é favorecido por uma característica do nosso direito, que é a ideia de que o ato administrativo possui diferentes elementos. Vocês conhecem bem os elementos do ato administrativo: competência, forma, finalidade, objeto, e a ideia de que o direito administrativo possui diferentes elementos permite ao controlador avançar sobre as decisões da administração pública de forma paulatina. Cada vez o controlador admite o controle sobre um diferente elemento do ato administrativo. E qualquer um que fizer uma análise da história da evolução do controle da administração pública antes da Constituição de 88, vai notar os movimentos de avanço que são realizados pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo cada vez um controle mais amplo, um controle que atinge um outro elemento do ato administrativo que antes se entendia defeso, onde se entendia isolado do controle da administração pública. O Supremo Tribunal Federal, portanto, dá diversos passos relevantes ao longo das décadas de 40, de 50, de 60, 70, para permitir mais controle sobre a administração pública e faz avançando sobre cada um dos elementos do direito administrativo. Mais ainda, esses elementos são claramente repetições, importações de movimentos de avanço do controle que são realizados anos antes, principalmente no direito francês. É muito comum quem estudar o direito administrativo dessa época, quem estudar a evolução do controle dessa época, verificará que muitas das decisões e dos passos que são dados pelo Supremo Tribunal Federal foram passos que foram dados décadas antes pelo Conselho de Estado francês. E isso é, inclusive, admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Decisões da década de 40, por exemplo, que permitem o controle da qualificação jurídica dos fatos ou da exatidão material dos fatos, que são o controle do motivo, do ato administrativo, fazem referência a decisões que foram tomadas 30 anos antes pelo Conselho de Estado. E dizem,
Na França já se permite o controle dessas coisas, por que é que no Brasil não se deve também permiti-las? E aí o STF dá esse espaço no Brasil. Portanto, e aí eu volto, esta primeira fase do controle da administração pública é marcada por um progressivo avanço, por uma progressiva ampliação do controle da administração pública e é altamente influenciada pelos avanços que são realizados alguns anos antes no direito francês. Este é o primeiro período do controle da administração pública no Brasil, um período, portanto, de progressiva ampliação, de grande otimismo com o controle e de grande influência do direito francês. A partir da Constituição de 88, as coisas mudam um pouco. O que acontece é que a força da Constituição brasileira mexe um pouco com as coisas e torna aquela fase pós-Constituição um pouco diferente, uma fase que nós poderíamos denominar de presente. Este é o presente do controle da administração pública no Brasil, uma fase que se inicia na Constituição de 88 e vai mais ou menos até os dias atuais. Os dias atuais já contêm alguma marca do que eu virei a denominar o futuro do controle da administração pública no Brasil. De todo modo, a partir da Constituição de 88 e mais ou menos até os anos 2005, 2010, 2015, nós temos aí o que eu chamo, perdão, de presente do controle da administração pública do Brasil. Pois bem, e se a fase do passado era uma fase marcada pelo progressivo avanço e pelo progressivo otimismo com o controle da administração pública, como é essa fase do presente? Como é que ela é marcada? Quais são as suas características principais? O que há é que a Constituição brasileira de 88 é uma Constituição bastante forte, bastante ambiciosa, bastante prolixa, fortemente principiológica, e isso impacta fortemente o direito administrativo, impacta fortemente o controle que se dá sobre a administração pública. Passa-se a falar muito frequentemente de um direito administrativo constitucional, um direito que sofre o influxo da Constituição, que sofre o influxo dos seus princípios e que, portanto, é drasticamente alterado. Uma das alterações mais significativas para a área do controle da administração pública é a ideia de que o direito administrativo passa a não mais responder pelo princípio da legalidade, mas sim por um princípio de juridicidade. A ideia de que a ação administrativa passa a ser embasada não apenas na lei estrita, mas em toda a Constituição, os princípios, a jurisprudência, as normas internacionais, e, portanto, a ideia de juridicidade ganha relevância no presente do controle da administração pública do Brasil. E que impacto isso tem sobre o controle? Se se passa a falar de juridicidade, se se passa a aceitar os influxos de uma Constituição principiológica sobre a ação da administração pública, que impacto isso tem sobre o controle? Isso tem um impacto duplo, e este é o grande problema. Ao mesmo tempo em que isso permite um maior controle da administração pública, porque agora se permite que o controle da administração pública se dê com base em princípios cada vez mais amplos, cada vez mais genéricos, cada vez mais à disposição do controlador. Portanto, se essa nova Constituição permite mais controle à administração pública, essa nova Constituição também permite que a administração pública se esvaia do controle, alegando respeitar ou alegando implementar diferentes princípios constitucionais. Você tem aí, portanto, uma via de mão dupla. O fato de que, de um lado, abre-se mais espaço para controle, e, de outro lado, abre-se mais espaço para que a administração pública fuja do controle, dizendo, olha, você não pode controlar o que eu estou fazendo porque eu estou fazendo algo com base no princípio X, Y, Z da Constituição Federal. A Constituição passa a autorizar ações administrativas diretamente e isso permite que a administração pública se esvaia, de certa forma, também do controle. Temos, portanto, aí, senhores, um movimento duplo que vai caracterizar esta segunda fase histórica da evolução do controle da administração pública no Brasil, que é uma fase histórica marcada pela ambiguidade, pela confusão, pela insegurança jurídica. Porque o que acontece nesse período é que este período é fortemente marcado pelas incertezas e pela insegurança jurídica. É um movimento de confusão total sobre qual vai ser o resultado de uma ação judicial.
De um lado, todo mundo pode tentar controlar a administração sempre, porque sempre haverá um princípio específico que pode ser utilizado para dizer que aquela ação administrativa ela é contrária à Constituição. E, por outro lado, vai ter a administração pública tentando também se defender neste ambiente totalmente incerto, totalmente inseguro de tantos princípios e tantas ideias e máximas, valores da Constituição. Isso gera não necessariamente um mais controle ou menos controle, mas gera certamente mais insegurança jurídica. E certamente gera mais litigância administrativa. Porque, de certa forma, a Constituição convida os interessados a tentarem a sorte diante dos controladores da administração pública. Tentem, usem um princípio qualquer, contestem uma decisão administrativa qualquer, quem sabe o juiz concorde com você que aquele princípio X tem aquela consequência no caso concreto, e com isso você conseguirá talvez derrubar uma ação administrativa específica. Notem bem, este ambiente de insegurança empodera os juristas, empodera o direito, e o jurista passa a ser um grande oráculo que vai poder dizer o que é que vai sair daquela decisão específica. E aí você vai ver aqueles juristas dizendo: é óbvio que essa decisão é ilegal, ou essa decisão deve ser derrubada porque ela viola o princípio X, Y, Z. Ou é óbvio que ela deve ser mantida porque o princípio tem a consequência X, Y, Z. Os argumentos são tirados diretamente dos princípios, diretamente da Constituição, e cada um faz o que bem quiser, o que bem entender, com estes princípios tão amplos, tão genéricos. Há, portanto, uma grande insegurança jurídica que é a marca deste segundo período, desta fase que eu denomino de presente do controle da administração pública. É isso que vocês veem atualmente. Todos vocês devem conhecer um ato de um juiz, de um outro controlador, do Tribunal de Contas Estadual, do Tribunal de Contas da União, que considerou que um ato da administração pública deveria ser anulado porque violava o princípio X da Constituição. Todos vocês conhecem certamente casos assim. E toda a teoria por trás desses influxos da Constituição sobre a administração pública é uma teoria que eu diria ingênua, que se volta à justiça no caso concreto, uma ideia de que o direito passa a ser mais flexível, o direito passa a ser mais aderente às necessidades do caso concreto e que, portanto, pode-se fazer a justiça diante do caso concreto, perdendo de vista, no meu entender, a insegurança e a possibilidade de o controlador, às vezes, não apenas promoverá a justiça no caso concreto, mas, às vezes, desfará acertos que foram feitos pela administração pública, ou desfará justiças que tinham sido feitas pela administração pública no caso concreto. Portanto, há uma teoria ingênua que sustenta a possibilidade desses controles tão amplos, uma teoria que vende uma grande flexibilidade, que vende uma grande possibilidade de fazer justiça no caso concreto, mas acaba gerando um custo excessivo no controle da administração pública. Há, nesta fase, um abuso claro do abuso dos princípios no controle da administração pública, o abuso de normas de baixa densidade sendo usada para justificar qualquer decisão. Vocês todos conhecem exemplos claros sobre isso. Nesta segunda fase, ao contrário da primeira, a grande influência vem não do direito francês, mas especialmente dos direitos alemão e italiano, dos quais são importadas as ideias de proporcionalidade e razoabilidade, que funcionam elas também como espécie de chaves mestra que resolvem quaisquer problemas jurídicos específicos, permitem ao controlador ou àquele que tenha o poder de decidir o caso concreto que faça o que ele bem entender sob o pretexto de estar aplicando o direito. Esta, senhores, portanto, é a fase do presente do controle da administração pública, e essa fase de tamanha insegurança, tamanha incerteza, ela possui o germe que vai dar origem à fase seguinte, à fase de futuro do controle da administração pública, se eu estiver correto na minha análise. E o futuro do controle da administração pública, que já começa nos dias atuais, que já pode ser verificado com algumas decisões nos dias atuais, é uma fase de reações
aos idealismos exacerbados sobre o controle da administração pública. É uma fase fortemente marcada pelo pragmatismo, pelo realismo, pela ideia de que as coisas foram muito longe ou foram muito ou causaram muita confusão. Você pode identificar umas primeiras manifestações doutrinárias voltadas a organizar um pouco a bagunça do direito brasileiro e organizar um pouco a aplicação deste direito tão genérico, tão confuso que foi festejado nos anos anteriores. Uma das obras que o faz é uma obra fantástica de um autor gaúcho chamada Teoria dos Princípios, do professor Humberto Ávila, da Federal do Rio Grande do Sul, e hoje também da Universidade de São Paulo. Essa obra, que teve sua primeira edição, acho que em 2002 ou 2001, basicamente foi produzida pelo seu autor como forma de enfrentar a balbúrdia da aplicação tão livre e tão pouco organizada sobre os princípios aos casos concretos. Também vai nessa linha o chamado direito administrativos para os céticos, do professor Carlos Dari Sundfeld, que tem, inclusive, um capítulo cujo título é Princípio é Preguiça, que é também, portanto, uma reação a esse idealismo exacerbado que marcou a fase anterior sob o controle da administração pública. Portanto, essa fase do futuro do controle da administração pública, que é uma fase que já começou, uma fase que nós temos a partir de agora, ou a partir dos próximos anos, é uma fase marcada pela ideia de que controle não é sempre bom e que controle tem custos. Há vários custos de implementação do controle da administração pública. Em primeiro lugar, o controle da administração pública gera custos para que o administrador público se adeque às determinações do controlador. E isso se faz sem que o controlador tenha a visão do todo, relativa, por exemplo, ao orçamento com o qual o gestor público deve trabalhar. É muito frequente, por exemplo, que o controlador exija ou determine ao gestor público que conceda medicamentos à pessoa A, B ou C. Por que seria o seu direito de receber aqueles medicamentos? E essas determinações são feitas em detrimento da população, em detrimento daquelas medidas que o gestor público queria realizar com a visão que ele tinha do orçamento público e das prioridades de aplicação destes recursos públicos limitados. Há, portanto, esse primeiro custo do controle da administração pública, que é o custo que o gestor tem para se adequar às determinações do controlador. Mas há um segundo custo, que é o custo decorrente da postura cautelosa que é adotada pelo administrador público para se precaver contra os excessos do controlador. O administrador público hoje é um administrador público assombrado pelo controlador, um administrador público que tem medo de agir porque ele sabe que o seu CPF está na reta e que se o controlador entender diferentemente do que ele entende diante de um direito tão complexo e tão confuso, ele pode simplesmente terminar pagando o pato. E daí obras como aquela chamada Direito Administrativo do Medo, do professor Rodrigo Valgas, também aí do sul do Brasil, ou a ideia de ossificação da administração pública, o fato de que o administrador público deixa de agir porque ele tem medo de agir, ou ele age apenas fazendo o que é protocolar, ele não tem coragem de fazer coisas diferentes, de ser criativo, porque isso pode lhe custar algumas penalidades na pessoa, inclusive na pessoa privada. Fala-se, portanto, de um apagão das canetas, o fato de que o administrador público não quer agir, tem medo de agir diante dos excessos do controlador. Isso gera um custo social, porque gera um gestor público, uma administração pública menos eficiente, na medida em que ela tem medo de agir, na medida em que ela tem medo de buscar aquela solução ótima. Mas há um terceiro custo decorrente do controle da administração pública, que é o custo decorrente da alocação decisória
para instituições pouco adaptadas para tomar algumas decisões. O fato é que hoje no Brasil, por causa dos excessos do controlador, nós temos os controladores tomando diversas decisões que deviam caber aos gestores públicos. Temos controladores tomando decisões que deveriam caber à Anatel, decisões que deveriam caber ao prefeito, decisões que deveriam caber à ANAC. E, portanto, temos uma alocação de poderes decisórios retirados daqueles a quem o direito queria que decidisse aquela questão específica e para quem o direito preparou para tomar aquela decisão específica, que é o caso, por exemplo, das agências reguladoras, e deslocando esse poder decisório para os controladores, que acabam tomando as mais diversas decisões nos mais diversos setores regulados, por exemplo, do direito brasileiro. Temos, portanto, um deslocamento de poder decisório das instituições que foram criadas para tomar aquelas decisões para aquelas instituições que simplesmente são os controladores. E, portanto, há um empoderamento do controlador também neste fato. Desta atenção ao elemento dos custos do controle da administração pública, vão resultar duas consequências fundamentais. A primeira consequência fundamental é a ideia de que o direito não pode e o direito não deve colocar como meta a eliminação de toda hipótese de abuso de poder. Até porque, quanto mais controle para eliminar e para reduzir o abuso de poder, mais aumenta a possibilidade de abuso do controlador. Não há por que imaginar que o abuso de poder só virá do gestor público. Não há por que imaginar que o controlador público é um ser perfeito que não abusa do seu poder e que só o gestor público abusa do seu poder. Esta é uma concepção idealizada do controlador que marcou o passado do nosso controle da administração pública e que deve ser posto de lado. Tanto o controlador como o gestor público são pessoas, são de carne e osso e, portanto, podem abusar de seu poder. Portanto, não se deve imaginar que dar poder ao controlador equivale a eliminar todo abuso de poder, equivale apenas a passar a possibilidade de abuso de poder para abuso do controlador, abuso do controle. Portanto, não se deve ter a ideia de que se deve eliminar toda a hipótese de abuso de poder, porque isso, na prática, vai significar dar mais poder ao controlador e permitir que ele abuse dos seus poderes em nome de um suposto controle do abuso de outras instituições. Há um artigo ótimo de um professor de Harvard chamado Adrian Vermeule, cujo título é Abuso de Poder Ótimo. O Adrian Vermeule quer dizer que há um nível ótimo de abuso de poder na sociedade, a partir do qual a busca por eliminar mais abuso de poder só deslocará o abuso para ser realizado por outras instituições. Esta é a primeira consequência da atenção aos custos no controle da administração pública. Uma segunda consequência é que passa a ser necessário discutir em quais circunstâncias, de fato, o controle da administração é algo positivo. Se você admite que o controle tem custos, que o controle pode gerar problemas sociais, a gente começa a discutir, pode passar a discutir quando a gente quer controle e quando a gente não quer controle, ou quando a gente quer menos controle. Trata-se de uma discussão absolutamente natural e absolutamente corrente em qualquer dos países desenvolvidos, mas que no Brasil é considerada uma discussão pró-corrupção, como se só corrompesse o gestor público e não o controlador, como se dar poder cada vez maior ao controlador fosse necessariamente positivo, e como se não se pudesse discutir o tanto de controle que uma administração, que uma sociedade quer, e o tanto de controle que, de fato, seria eficiente ter. Notem os senhores que, assim como o controlador pode corrigir erros da administração pública, ela pode desfazer acertos. O controlador, muitas vezes, vai atuar para produzir algo negativo. E isso não é uma crítica ao controlador, é uma visão realista do controlador, como um ser humano normal que fará erros e acertos, e que, portanto, precisa ter a sua atuação também avaliada. E aí passa a ser necessário
discutir qual é a maior probabilidade de erros e acertos num caso concreto. Se se trata de uma decisão específica e complexa sobre a regulação da telecom, será mais provável que a Anatel erre ou que um controlador genérico erre? Se se trata de uma decisão técnica tomada na aviação civil sobre a ANAC, depois de alguns estudos sobre o assunto, e essa decisão é contestada perante um juiz de primeira instância, quem tem mais possibilidade de errar? O juiz, um generalista que não entende sobre regulação de aviação civil, ou o regulador de aviação civil que toma aquelas decisões diuturnamente? Essas são questões que passam a existir, passam a ser normais e queridas pelo direito. Note bem, eu falava de erros e acertos e falava de quem é mais provável que erre ou acerte. Em alguns casos será a administração pública, em alguns casos será o controlador. Mas há mais. É preciso passar a admitir que, às vezes, simplesmente não há certo e errado e que não há uma determinação específica do direito. O jurista é treinado para uma grande mentira, para acreditar que há, no direito brasileiro, a solução para todos os problemas sociais, que basta interpretar direitinho que você consegue extrair do direito a solução mais adequada para os diferentes problemas sociais. Isso é uma grande mentira. E todos nós sabemos que isso é uma grande mentira. Só que a gente está treinado para fingir que isso é verdade. Não é. O direito brasileiro não tem a solução para todos os problemas sociais, e, em muitos casos, vai ser preciso criar uma solução diante do direito. Vai ser preciso olhar para o direito e dizer: o direito não traz uma solução, há uma indeterminação jurídica e, portanto, alguma instituição vai precisar criar a solução jurídica aqui. E aí vai ser preciso que o controlador, por exemplo, admita isso para deixar de impor diante de indeterminações jurídicas aquela que é a sua solução para o caso concreto, aquela que é a solução que ele, controlador, tomaria. As diversas jurisdições mais desenvolvidas ou mais avançadas do que o Brasil na ciência jurídica admitem, sem grandes problemas, que o direito não tem soluções para todos os problemas sociais e que, em alguns casos, há indeterminações, lacunas jurídicas e que o direito precisa ser criado no caso concreto. Esta é a base da decisão de Chevron, por exemplo, nos Estados Unidos, uma decisão de 1984 da Suprema Corte americana, que diz, em alguns casos, não há direito. E diz a Suprema Corte, se não há direito, a gente não deve impor as nossas próprias vontades, nossas próprias soluções. A gente deve deixar que quem solucionou aquilo em primeiro caso, se tomar uma decisão razoável qualquer, a gente mantém aquela decisão. E a gente não impõe a nossa própria. Notem vocês, há, nesta fase do controle da administração pública, o germe para o declínio das ficções jurídicas, o germe para a aceitação de indeterminações jurídicas. Neste livro que publico agora com vocês, há um dos artigos, um artigo curtinho, que chama, de forma divertida, né, de forma irônica, que se chama As Mentiras que os Administrativistas Contam. E as mentiras são essas, a de que o direito administrativo é completo, você pode encontrar qualquer solução ali. Isso é uma grande mentira, isso é uma ficção que é contada, que era contada, porque se entendia que era preciso esta ficção para solucionar os problemas do caso concreto. Mas há outra forma de solucionar os problemas quando houver uma indeterminação jurídica, que é a forma da deferência, que é a forma do respeito pelo controlador à decisão que foi tomada ou a criação, a solução que foi encontrada pelo administrador público. Portanto, esta nova fase do controle da administração pública é uma fase marcada pelo pragmatismo, uma fase marcada pela reação ao idealismo do controle, da ideia de que controle não é sempre bom, da ideia de que controle tem custos, da ideia de que às vezes será melhor não controlar, que às vezes será melhor deixar a decisão que foi tomada pela administração pública, ou porque a administração está mais bem desenhada para tomar aquela decisão, ou porque simplesmente não há direito naquele caso concreto e, portanto, alguém precisa tomar uma decisão ou criar uma decisão diante do caso concreto. O que se espera
da jurisprudência nesta nova fase do controle da administração pública é um maior foco no institucionalismo, um maior foco na análise institucional comparativa, que o juiz pare de considerar que ele é sempre o adequado para dar a última palavra sobre o caso concreto e passe a entender que, às vezes, vale a pena simplesmente prestar respeito à decisão que foi tomada por uma outra instituição que se encontra melhor localizada para tomar aquela decisão específica que vem ao seu controle. É a ideia de deferência à administração pública, a ideia de que nem sempre deve ser do controlador a palavra final sobre as mais diversas questões sociais. É um ceticismo quanto à capacidade do direito e dos tribunais de solucionar todos os problemas sociais. Não é o jurista o ser que deve solucionar todos os problemas, não é o jurista o ser, o oráculo que deve olhar para o direito e dizer como se devem solucionar todas as questões sociais brasileiras. Isso é muito bom para a gente, que ganha dinheiro, que ganha prestígio, mas não é bom para a sociedade. Nós não estamos treinados para solucionar todos os problemas sociais, estamos treinados para solucionar alguns, aqueles que são os problemas jurídicos. Problemas de outras naturezas reclamam soluções de outra natureza, reclamam soluções tomadas por profissionais com outra formação, e isso é absolutamente natural, e o direito deve saber abrir espaço para outras formações, para outras expertises. Espera-se, portanto, da jurisprudência que dê mais espaço para o gestor público para solucionar, para criar ideias, para chegar a soluções diante de problemas para os quais o direito não traga uma solução específica. Na doutrina, o que é que se espera? O que é que se espera da doutrina nesta nova fase? Esperam-se mais estudos empíricos, esperam-se mais análises multidisciplinares, esperam-se mais análises realistas, pragmáticas, menos ideias voltadas a interpretar o direito de uma forma ampla para chegar a uma solução qualquer, que é, no fundo, a solução que o próprio autor daquele artigo tem para aquela questão específica. E é neste contexto de futuro do controle da administração pública que se insere o livro que agora publico e que lanço aqui perante vocês. No pano de fundo, há uma irresignação do autor com uma visão muito idealizada sobre os controles públicos e uma intenção do autor de participar da renovação do controle da administração pública. Este livro é um resultado das minhas pesquisas nas últimas 2 décadas. Eu me formei em 2004, portanto estou formado há cerca de 17 anos. E ao longo desses 17 anos, ou ao longo dos últimos 10, porque antes eu estava estudando, fazendo mais estudando do que escrevendo, trata-se do resultado dessas pesquisas e desses estudos. São cerca de 50 artigos, entre artigos mais longos, publicados em revistas científicas, e artigos mais curtos, que publiquei no Jota, no Conjur, na Folha, no Globo, no Estadão. A primeira parte do livro é justamente dos estudos mais longos. São cerca de 20 artigos. Há um primeiro capítulo que chamo de Teoria Antirromântica, em que eu trago alguns estudos mais teóricos sobre a ideia do controle. Tem um artigo ali que faz justamente essa evolução histórica que trouxe aqui para vocês. É um artigo chamado de Passado, Presente e Futuro. É o primeiro artigo do livro. Há também um artigo sobre o artigo 22 da LINDB, também que dá uma ideia teórica da minha ideia sobre o controle da administração pública. E nesta primeira fase, eu chamo a atenção para um artigo em inglês, que eu chamo de Three Dimensions of Administrative Law, 3 dimensões do direito administrativo, que tem uma ambição mais ampla de oferecer uma base teórica mais realista para o direito administrativo brasileiro, uma base que permita o avanço sobre essa fase que eu entendo ser o futuro do controle da administração pública. Um segundo capítulo dessa primeira parte do livro traz vários estudos empíricos sobre controle da administração, estudos que eu realizei no STF, no TJ do Rio, ou com autores diante do Poder Legislativo,
para verificar como é o controle na prática, como é o controle sobre a administração pública. E há também uma série de estudos focados em jurisprudência e jurisprudência estrangeira, comparação de jurisprudência de diferentes países. Finalmente, a segunda parte do livro tem os artigos mais curtos, artigos de conjuntura. Tenho publicado bastante no Jota, no Conjur, sobre temas que me vêm à cabeça e que permitem um tiro curto, uma página, alguma ideia específica. E tenho aí cerca de 30 artigos deste tipo, que falam do dia a dia do controle da administração pública, do controle e de sua relação com a política, do controle realizado pelos tribunais de contas e por uma série de outras instituições controladoras. Portanto, senhores, o que eu queria fazer nesse espaço inicial da nossa conversa era precisamente apresentar as partes deste livro que apresento hoje a vocês, Estudos Antirromânticos sobre o Controle da Administração Pública, e contextualizá-lo naquilo que eu entendo seja a evolução histórica do controle da administração pública no Brasil. Pretendi fazê-lo por meio da apresentação de 3 fases diferentes, que chamei de passado, presente e futuro. São fases que eu separei de forma arbitrária, claro, mas que espero tenha um valor didático para entender como eu creio que o direito, que o controle da administração pública está evoluindo e para onde eu acho que ele está marchando. Fico à disposição de vocês, a partir de agora, para quaisquer comentários, sugestões, críticas, dúvidas, questões que eu possa ser útil nesses minutos seguintes que nós temos. Muito obrigado novamente ao Rafael pelo convite, muito obrigado a todos vocês pela presença. É um prazer estar aqui com vocês e com alguns amigos de longa data, como o Rodrigo Gadbem, o Felipe França, e conhecer tantos outros. Grande abraço. Professor Eduardo, nós só temos a agradecer. Uma palestra maravilhosa, uma grande exposição a respeito desse seu novo livro. Como eu disse, eu sou fã já do livro anterior sobre controle judicial. É um livro excelente. E esse livro também é maravilhoso porque realmente ele traz uma série de trabalhos que o professor vem publicando ao longo da sua carreira. Eu já tive a oportunidade de ler alguns e são realmente excelentes. Eles trazem muitos insights. Eu acho que isso também é muito interessante, né? Eu queria já, o professor Felipe está ali. Então, queria passar a palavra então, ao doutor Felipe França. O doutor Felipe, na semana que vem, estará aqui conosco também, falando um pouco do seu livro também, que está saindo também. Então, teremos, na próxima semana, o lançamento do livro do professor Felipe, que é o Controle do Ato Administrativo e Consequencialismo Jurídico, né, da Inteligência Artificial, né? Então, 2 especialistas, né, na temática do controle da administração pública. Professor Felipe, se o senhor quiser fazer algum comentário, algum questionamento. Olá, boa tarde, obrigado, professor Rafael, professor Jordão. Como acabei de escrever ali, genial como sempre. Tive já a alegria de ouvi-lo algumas vezes, lê-lo bastante, e me confesso que me deu um certo arrepio, professor Jordão, quando o professor comentou que ia fazer essa linha do tempo, porque a última vez que eu ouvi um professor, talvez nesse calibre como o seu, a última vez que eu ouvi esse anúncio foi o professor Carlos Ari Sundfeld, aqui em Curitiba, que na especialização no professor Romeu Bacelar, assim anunciou, né, essa linha do tempo. E logo, quase acabando a fala, o professor Juarez Freitas tomou a palavra e disse: olha, professor Carlos Ari, você esqueceu desse autor, mas fico feliz que a sua forma de setorizar o direito administrativo brasileiro foi feito com uma didática assim, maravilhosa e conseguiu realmente colocar nesses poucos minutos muito conteúdo do direito administrativo, em especial do controle da administração pública, quando recorta o direito francês do direito alemão e dessa preocupação em ter realmente digamos, entre aspas, a sabedoria que o direito pode muito pouco.
né? Então, eu fico feliz de compartilhar esses pensamentos contigo. E me restou aqui uma lista de questões que eu gostaria de fazer, mas eu não sei quanto tempo, Rafael. Também eu não gostaria de tirar aí o tempo dos outros participantes. Então, minha fala foi só de agradecimento pela sua exposição e parabéns. O livro, já li alguns dos artigos do livro, né, que está aqui, ó, né, na mão, né, como diria o Rafael, está literalmente na mão. Né? Ainda não está rabiscado, mas o rabisco vem na segunda leitura, mas indico fortemente que os demais aí logo adquirem esse livro para ter um aprofundamento ainda maior da fala que ele nos apresentou. Sim. Não, mas fique à vontade de fazer pergunta. Eu mesmo também tenho alguns questionamentos, né? Hoje aqui estão presentes os residentes, mas nós também temos direito a perguntar, né? Nosso direito fundamental é fazer perguntas para o professor Eduardo Jordão, que é um especialista nessa temática, né? Então, Felipe, tem a palavra aí. Olha, meu cara, então tá, né? Então tá bom. Professor Jordão, gostei bastante ali quando o professor levantou a questão da teoria ingênua da justiça no caso concreto, tá? Veio à cabeça aqui, então, que além da preocupação que nós temos ou teríamos que ter com o controle da discricionariedade administrativa, aparentemente agora vamos ter que ter controle de espaços de ingenuidade. Então, porque considerar talvez que exista uma visão ingênua do gestor público frente ao controlador, nesses custos que o professor apontou, como, por exemplo, o custo de alocação de recursos econômicos, o custo do receio de atuar, né? Eu lembro de um estudo feito lá na PUC Rio Grande do Sul, também com o professor Juarez Freitas, sobre o quanto é custoso dizer sim na administração pública, né? Essa preocupação de ter que motivar profundamente o sim é muito maior do que o não, né? Porque muitas vezes o não, lá atrás, há 20 anos atrás, né? Nessa nossa época também, de 20 anos, o não estava escondido ainda nessa indeterminação do interesse público, né? Então, tinha-se aquele carimbo do interesse público e passava-se, né, de forma a francesa, não querendo ser tão irônico. Mas quando o gestor, por exemplo, indica que o dinheiro vai para um medicamento específico para alguém que pleiteia no judiciário e se defende dizendo que outras tantas pessoas deixarão de ter esse medicamento, eu não consigo observar, por exemplo, professor, essa conta, porque o administrador jamais apresenta essa conta. Ele não consegue realmente determinar que X, o serviço de um hospital X deixa de estar atuando em razão daquele medicamento Y. Existe muito esse discurso aberto, mas em concreto, pessoalmente, eu ainda não vi essa conta fechar. Quando tem essa pseudo-tecnicidade da administração pública, numa outra situação, não deveríamos, por exemplo, incluir o fator ou o custo político das agências reguladoras, né? Existe e algo inegável, talvez nessas pesquisas empíricas também que o professor sugeriu, tivemos aí o sucateamento de um governo onde a Anatel sequer tinha, né, dinheiro para manter um teleatendimento, por exemplo, né, algo profundamente absurdo, depois se reinvestiu, depois deixou de investir, e agora existe toda uma onda nova com o 5G, a discussão americana, chinesa de tecnologia, etc., que tem, né, um pano de fundo político, né, e finalmente esquecer talvez que o controlador, aqui em específico o juiz, é um servidor público também, e suas decisões têm um aspecto, têm um tecido, têm uma membrana de direito administrativo, tal como os controlados ali da administração, ou esta pressão também, né, nessas decisões, não seria um fator importante para o professor de se afastar ou de realmente se trabalhar com esses espaços de ingenuidade. E essa luz que o professor levantou, realmente achei sensacional.
como trabalhar com o espaço de ingenuidade do controlador, do controlado à administração pública, e quem é o pivô dessas ingenuidades, que é o cidadão, né? Seriam essas as provocações. Não sei se me estendi demais, novamente me perdoe, e parabéns, professor Eduardo, que, olha, é sempre uma alegria lhe ouvir, né? Obrigado, Filipe. É sempre um prazer estar com você e te ouvir. Eu sou um fã do seu trabalho. É uma honra estar conversando com você aqui pessoalmente dessa forma virtual, ao mesmo tempo que a gente vem conversando já bastante pelas nossas redes, né? O que eu posso dizer aqui, Filipe? Eu acho a primeira coisa que eu acho que é essencial é o seguinte: quando eu mencionei a ingenuidade, eu não me referia especificamente à ingenuidade do controlador nem do gestor. Eu me referia à ingenuidade da teoria, do teórico do direito, que crê e festeja a ideia de constitucionalização do direito administrativo como forma de solucionar, de produzir soluções mais justas diante do caso concreto. Isso era muito claro para mim enquanto eu fazia faculdade de Direito na Bahia. Eu estudei entre 2000 e 2004 na Universidade Federal da Bahia. Era um momento de glória do movimento de constitucionalização, principalmente do direito civil. E eu tinha diversos professores que diziam claramente que como juízes, tomavam primeiro a decisão, decidiam como eles iam solucionar o caso concreto e só depois se preocupavam em fundamentar aquela decisão juridicamente. Ou seja, o direito se transformou numa ferramenta de fazer justiça diante do caso concreto. O que não seria um problema se não fosse o fato de que justiça significa coisas diferentes para diferentes aplicadores do direito. Se houvesse, de fato, a justiça como algo abstrato e aplicável num caso concreto para resolucionar as mais diversas questões sociais, todos estaríamos de acordo que essa deveria ser a solução adotada nos mais diversos casos. O problema é que isso não é realista. Na prática, isso vai significar que os tomadores de decisão, no caso concreto, vão tomar a decisão que eles quiserem. E, na sequência, eles vão se preocupar em fundamentar, fazendo referência a um princípio X ou Y. Isso é um problema. Isso é um empoderador do direito, um empoderador de juristas, mas é um problema social muito grande, porque joga a sociedade numa insegurança e numa incerteza diante da qual elas terão que tocar as suas vidas, né? Então, a teoria da constitucionalização do direito civil e, na sua esteira, a teoria da constitucionalização do direito administrativo se vendia como uma teoria voltada a realizar justiça no caso concreto. E era assim que ela era comprada. As pessoas se empolgavam, as pessoas gostavam da ideia de que ótimo, não é mais a letra fria da lei no caso concreto, agora tem o princípio da moralidade, etc, etc. As pessoas compravam isso porque, na prática, dava poder a elas para poder solucionar o caso concreto como elas queriam. Mas isso é ingênuo. Isso que eu chamei de ingênuo. A teoria é ingênua. Se ela for levada a sério, ela é ingênua, porque ela perde de vista que, para se fazer essa justiça no caso concreto, se gera uma série de custos sociais, de incerteza, de insegurança jurídica. Então, foi a teoria que eu chamei de ingênua, e no máximo também foram os teóricos que eu chamei de ingênuo. Mas a sua pergunta me fez pensar de que maneira a gente poderia falar de ingenuidade do controlador ou ingenuidade do gestor público. Eu não sei se eu encamparia uma tese de ingenuidade nem do gestor, nem do controlador público. Acho que são bastante conscientes dos seus poderes e de suas limitações, mas não era isso que eu estava dizendo. Quando a questão relativa à alocação de poderes decisórios de acordo com a característica da decisão, né? Você mencionou, por exemplo, os medicamentos ou as questões técnicas. Como eu disse, eu acho que é
uma característica dessa fase do controle da administração pública que se dê atenção às características das instituições envolvidas na relação de controle. Acho que, tradicionalmente, quando o administrador público decide algo e isso é controlado, isso é levado ao controlador, tradicionalmente se entende que o controlador pode tomar a decisão que lhe aprouver. Eu acho que há uma tendência a que, quando isso acontecer a partir de agora, o administrador público tomar uma decisão e essa decisão chegar ao controle, há uma tendência que o controlador, antes de tomar a decisão, antes de controlar, que ele faça uma análise sobre a sua própria capacidade de tomar aquela decisão que chega ao seu controle. Isto é algo que hoje, ou pelo menos há 10 anos, o controlador não fazia. O controlador simplesmente partia do pressuposto de que ele era... ele conseguia resolver todas as questões que lhe chegassem. E ele entendia que o direito exigia dele isso. Tá? Ele entendia que o direito é o direito que me exige tomar as decisões diante do caso concreto. Eu acho que essa é uma forma incorreta de interpretar o direito, para começar, e não é a melhor forma de interpretar o direito. Acho que várias jurisdições estão dando o passo de fazer essa análise institucional comparativa para entender que tipo de controle o controlador aplicará sobre uma determinada decisão. E não significa que não vá controlá-la, mas em alguns casos poderá significar que vai controlar de uma forma mais fraca. Esse é o objeto da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado ela se preocupa com a modulação da intensidade do controle judicial. Exatamente isso é a minha tese. Que é aquele livro que o Rafael levantava antes, esse livro aí que o Rafael mostra agora. Este é o livro em que eu investiguei como é que diferentes jurisdições, 4 jurisdições, modulam a intensidade do controle de acordo com as características da decisão que está sendo controlada. E o que eu vi foi que alguns países modulam de acordo com essa decisão. Então, por exemplo, se se trata de uma decisão mais técnica, você pode modular para controlar mais ou menos. Se se trata de uma decisão política, você pode controlar mais ou menos. O que eu acho que é importante dizer, Felipe, que eu acho que vai na linha do que você dizia, é o seguinte. Eu sei que você leu a minha tese, então eu acho que você concorda, você conhece essa minha ideia, que é a análise institucional comparativa não leva necessariamente a uma solução específica. Vai depender de uma série de circunstâncias do caso concreto. Não é porque uma decisão é técnica que necessariamente o controlador não poderá controlá-la. Essa é uma tradução simplória, superficial, do que diz análise institucional comparativa na área do controle da administração pública. Eu sou um total adepto de dar o passo institucional no controle da administração pública e passar a fazer análises institucionais comparativas que vão determinar qual é a intensidade do controle da administração pública. Isso não significa, no entanto, que para todos os casos de uma decisão que se considera técnica ou para todos os casos de uma decisão que se considera política, eu vou dizer que o controle tem que ser mais ou menos amplo. Isso vai depender de uma série de circunstâncias que estão ali bem apontadas naquele livro específico. Então, meu ponto é, precisamos dar o passo da institucionalidade e não necessariamente o passo de mais ou menos controle. A gente precisa dar o passo do realismo, o passo do pragmatismo, o passo em que o controlador entende seus próprios limites, em que o controlador não presume ser ele a instituição mais adequada para dar a solução para os casos concretos, e que em alguns casos será o gestor público. Precisamos dar esse passo. Precisamos instituir a necessidade de o controlador justificar o seu controle. Justificar por que é ele que vai decidir no caso concreto ou por que não é ele que vai decidir no caso concreto. Isso não é moeda corrente hoje no direito brasileiro. Acho que deveria passar a ser. É isso que eu acho que deveria passar a ser. Muito obrigado, professor Eduardo. Professor Eduardo, queria aproveitar também, nós estamos aqui num espaço com nossos residentes da PGM, né? Então, eu queria que o senhor pudesse também aprofundar um pouquinho a questão sobre a doutrina Chevron, né? Que é uma doutrina, hoje em dia, largamente falada, mencionada pelos administrativistas, inclusive os tribunais superiores já mencionam muito a doutrina Chevron, né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre ela, né? E, ao mesmo tempo, dizer o que o senhor acha que ela realmente
traz uma contribuição para o direito administrativo, em especial no que diz respeito ao controle judicial da administração pública? Qual a sua opinião a respeito? Vamos lá. Então, a Chevron é uma decisão que é considerada a decisão mais importante do direito público americano, mais importante do que aquelas decisões super conhecidas do direito constitucional, como Marbury versus Madison, por exemplo. Ela é mais citada do que aquelas 3 principais decisões do direito constitucional americano juntas. É a decisão mais citada, portanto, do direito público americano, a decisão mais importante do direito público americano. É uma decisão tomada pela Suprema Corte em 1984, e uma decisão que diz basicamente o seguinte: quando o juiz for controlar uma decisão tomada pela administração pública, antes de controlar, o juiz tem que verificar se o direito diz algo sobre aquela questão. Se o direito determina algo, o juiz deve implementar o que diz o direito e, portanto, controlar a decisão administrativa. Se o direito não diz nada sobre aquela questão específica, diz lá a Suprema Corte americana, diz claramente a Suprema Corte americana, se o direito é silente ou se o direito é ambíguo sobre a questão que é trazida ao juiz para controle, o juiz não deve impor a sua solução, a sua interpretação ao caso concreto. Não deve impor o que ele acha que é o correto. Ao invés disso, o juiz deve simplesmente verificar se aquela decisão que foi tomada pela administração pública, se ela é razoável. Se ela for razoável, ela deve ser mantida. Se ela não for irrazoável, ela deve ser afastada. Note bem, portanto, o que diz Chevron. Chevron chama a atenção para o fato de que o direito, às vezes, não traz as soluções para o caso concreto. Chevron também diz que, quando este for o caso, o juiz deve parar de fingir que existe um direito e deve simplesmente dizer, olha, não tem direito aqui. E, diante do não direito, a administração pública criou uma solução. E aí, ao invés de dizer se essa solução é aquela que ele mesmo, o juiz, criaria, ele simplesmente vê se a solução da administração pública é razoável. Ou seja, se a solução da administração pública é ok. E não se a solução da administração pública é aquela que ele teria criado. O que Chevron quer é que, às vezes, o juiz olhe para a decisão da administração pública e diga, essa não é a decisão que eu tomaria, mas essa é uma decisão razoável. Então, eu vou deixar que o administrador público a tome. E, portanto, vou manter aquela decisão da administração pública. É isso que diz Chevron em sua formulação original, 1984. Chevron sofreu uma série de alterações ao longo do tempo que eu acho que não são relevantes para a nossa discussão aqui. A principal alteração veio de uma decisão chamada Mead, de 2001. Mas não acho que seja relevante para o nosso caso aqui. Perguntar para o Rafael, essa é uma decisão importante para o direito administrativo? Rafael, essa é uma decisão que soluciona de uma determinada maneira a existência de indeterminações do direito. Essa é a melhor solução? Não necessariamente. Essa é uma solução. A gente precisa de alguma solução para o fato de que o direito, às vezes, não traz a solução para o caso concreto. O direito brasileiro tem hoje uma solução para esse caso concreto, para essa situação. A solução corrente no direito brasileiro, para os casos em que o direito não tem uma solução, é a seguinte: o juiz finja que existe uma solução no direito, finja que você consegue ler o direito amplamente, os seus princípios, e que você consegue identificar no direito uma solução e resolva o caso concreto. Essa é a solução que o direito brasileiro dá, ou pelo menos a solução mais corrente hoje no direito brasileiro. É assim que eu fui ensinado na faculdade. O direito é fechado, o direito é completo. Todas as questões podem ser resolvidas pelo direito se o direito for bem interpretado. É assim que os ministros do Supremo Tribunal Federal atuam. É assim que os advogados que pleiteiam algo aos ministros do Supremo Tribunal Federal atuam. Eles vão dizer, olha, esse caso aqui não tem, na lei não está dizendo nada sobre como ele deve ser solucionado. Mas se você olhar para o princípio da proteção ao consumidor, você certamente chegará a essa solução que é essa e essa e essa. Ou seja, na minha opinião, vivemos um teatro de grande mentira.
O advogado mente, fingindo que o direito diz alguma coisa. O juiz mente, fingindo que não, que diz outro, ou que sim diz aquilo que o advogado diz. Quando todo mundo simplesmente evita admitir que o direito não diz nada. O direito não diz nada sobre aquela questão. Posso ser impopular aqui para vocês? Vou ser impopular. A ANAC, há alguns anos, decidiu que as companhias aéreas podiam cobrar bagagens despachadas. Algumas pessoas se apressaram em dizer isso é ilícito, isso é inválido perante o direito, porque existe o princípio da proteção ao consumidor. Como se a existência de um princípio de proteção ao consumidor tornasse ilícito qualquer restrição de direito do consumidor ou qualquer interpretação diferente de como preservar o direito do consumidor. Alguns juízes, inclusive, quiseram derrubar a decisão da ANAC. Um juiz de São Paulo, em primeira instância, chegou a derrubar por um tempo a decisão da ANAC, que ele considerou que aquilo era contra o princípio da proteção ao consumidor. Para mim, isso é uma grande mentira. Eu tenho um artigo que eu digo assim, o que o direito brasileiro diz sobre a cobrança despachada? E a minha resposta é, nada. O direito brasileiro não diz nada sobre esse assunto. Ou não dizia, até que a ANAC estabelecesse, a partir de uma resolução sua, que essa cobrança era permitida. Ou dizia, na resolução anterior da ANAC, que isso não era permitido. Mas não é uma solução tomada pela nossa Constituição sobre a cobrança ou não de bagagens despachadas em voos de aviação civil. Na minha opinião, não há. Como eu acho que essa questão deve ser solucionada? Deve ser solucionada pela instituição que foi criada para resolver essa solução, bem ou mal tomada. É assim que essa solução deve ser tomada. Essa solução deve ser dita. Mas, como eu dizia, o direito brasileiro hoje acha que, quando não houver uma solução específica, o juiz ou o operador do direito deve fingir que há, puxar um princípio qualquer do bolso, munido de muitas boas intenções, e você consegue achar a solução do direito. Essa é a solução do direito brasileiro. Como eu disse, o direito americano propôs uma outra solução. O direito americano propôs a seguinte solução. Gente, quando não tiver nada, quando o direito não disser nada, vamos ouvir o que a administração pública diz? Vamos deixar que a administração pública, que foi a instituição criada para solucionar aquilo diante de um caso concreto, vamos deixar que ela diga o que é? E aí a gente controla só se aquela decisão foi razoável? Essa é uma outra forma de solucionar este problema. Não é necessariamente a melhor. O Canadá, por exemplo, tem uma outra forma, que é a seguinte: diante de um caso concreto, se o direito não é claro, faz-se uma análise institucional complexa de várias fases para descobrir, no caso concreto, quem é que vai ter a palavra final, se é a administração pública ou se é o juiz. Essa é uma outra solução possível. Veja, eu não acho que há uma solução melhor ou pior. Há diferentes soluções, mas a gente precisa entender quais são as consequências de cada uma das soluções que nós tomamos. Se a gente toma a solução que hoje o Brasil toma, a consequência é o empoderamento do controlador, o empoderamento do jurista, o empoderamento do direito. Essa é a consequência. E esse é o mundo que nós temos hoje. Isso é positivo? É positivo para quem confia muito em juízes, para quem confia muito em nós, juristas. É negativo para quem não confia. E talvez a gente precise discutir essas soluções. Talvez a gente precise discutir quem deve resolver as situações em que para as quais o direito não tem uma solução complexa. O que eu estou propondo, o que eu acho que vai acontecer nessa nova fase do controle da administração pública, é que essa discussão haverá, que essa discussão se colocará, essa discussão se imporá. Já há uma série de autores que dizem que essa discussão é relevante, essa discussão precisa ser feita. E já há, inclusive, algumas decisões judiciais adotando esse tipo de raciocínio. O ministro Luiz Fux deu uma decisão no Supremo Tribunal Federal, que era uma decisão em que ele era chamado a controlar o CAD, na qual ele inclusive citou a minha tese de doutorado e disse, não sou eu que tenho que decidir isso, quem tem que decidir isso é a administração pública, etc, etc. Eu acho que o direito está indo para aí. Eu posso estar completamente enganado também, tá? Eu posso estar só querendo ver o que eu acho que é o futuro porque é o que eu concordo, e pode ser que, na verdade, isso nunca aconteça. Mas eu acho que é para lá que o direito está andando, como reação
aos idealismos exacerbados das épocas anteriores. Então, Rafael, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu quis explicar um pouco o que é Chevron e quis dizer que eu não sou necessariamente um defensor de Chevron. Acho que Chevron melhoraria algumas coisas no direito brasileiro, pioraria outras. Se você leu a minha tese de doutorado, no finalzinho dela eu digo justamente isso, acho que nos últimos 2 parágrafos eu digo justamente isso. Meu objetivo com essa tese não era dizer qual é a solução que deve ser dada em casos de controle da administração pública. Minha intenção com essa tese era reportar as consequências que se produziram nas diferentes jurisdições à adoção de diferentes soluções para esta questão específica. E acho que é esse o papel do jurista. Acho que cada vez mais o jurista deve ser menos um solucionador de problemas e mais aquele que vai apontar os diferentes riscos, as diferentes consequências de diferentes soluções específicas no espaço de determinação jurídica. Não, professor, perfeito, excelente mesmo. Eu só quis realmente trazer essa questão porque realmente hoje em dia praticamente todos os administrativistas que trabalham contemporaneamente com esse tema sempre fazem menção do doutrina Chevron, então eu achei importante. Mas uma outra questão, o senhor acho que já mencionou, uma importante, digamos, inovação legislativa que ocorreu em 2018 vem com a Lei 13.655, a chamada nova LINDB, né? E a nova LINDB trouxe lá o artigo 22, né? Que o senhor chama de uma espécie de pedido de empatia, né? E eu queria saber, nesse debate sobre controle judicial, o senhor acha que a nova LINDB realmente é uma contribuição? O que o senhor pensa a respeito dessa lei? A minha visão sobre a LINDB é muito otimista. Eu acho que sim, tem ali uma contribuição muito grande para dar esse passo que eu considero que é o passo de realismo, de pragmatismo no direito administrativo brasileiro. Notem que um dos autores da LINDB é justamente o professor Carlos Ari Sundfeld, que foi o autor do Direito Administrativo para Céticos, que, na minha opinião, estabelece, ou é um dos marcos dessa nova fase de pragmatismo do direito administrativo brasileiro. Portanto, a LINDB está em linha com aquela visão, com esta visão deste livro, Direito Administrativo para Céticos, que é um livro que eu indico fortemente a qualquer um que goste do direito administrativo. Eu comentei o artigo 22, que é o artigo que você menciona, num artigo que está também na coletânea, chamado Acabou o Romance, o reforço do pragmatismo no direito administrativo brasileiro. Foi daí que eu tirei a ideia de antirromânticos. Né? Primeiro tem esse artigo de 2018 ou 2019, cujo título é Acabou o Romance, que justamente reportava esses primeiros passos em direção ao maior pragmatismo do direito administrativo brasileiro, e depois isso gerou o título Estudos Antirromânticos. Eu sou um otimista com a LINDB, acho que o artigo 22, inclusive, é a base jurídica que não seria necessário, mas que alguns podem crer necessária para a aplicação da análise institucional comparativa no Brasil. Eu tenho, nesse artigo Acabou o Romance, eu falo sobre isso, digo, olha, acho que dá para usar o artigo 22 como uma base para a implementação de uma Chevron no Brasil, por exemplo, ou de algo como a Suprema Corte Canadense fez no caso CUP lá de 1978, uma série de outras jurisdições fizeram em outras decisões. Portanto, sou um otimista, acho que sim, acho que ela permite uma visão mais realista sobre a atuação do gestor público, ela exige mais empatia do controlador, na medida em que exige que ele verifique as condições mediante as quais aquele ato do gestor foi tomado, ou que ele exige que o controlador se coloque nos sapatos do gestor público para verificar as consequências de suas decisões, tal como faria um gestor público se tomasse uma decisão no caso concreto. Então, acho que tem ali, sim, uma série de determinações relevantes para renovar o direito administrativo brasileiro. O professor Carlos Ari Sundfeld publicou recentemente, acho que também no mês passado, um livro chamado algo como Direito Administrativo na Visão da LINDB. Eu acho que pode ser entendido como um curso dele, né? A visão dele de como para onde o direito administrativo deve andar.
Não tenho ainda este livro, mas tenho certeza que é outro livro que eu recomendaria fortemente, porque costumo recomendar tudo que o professor Carlos Ari escreve. Não, o professor Carlos Ari, a propósito, esteve aqui dando aula aqui na PGM no final do ano passado, ainda tinha sido publicado esse livro, mas o professor Carlos Ari realmente é uma grande referência nessa temática da nova LINDB, né? O professor Carlos Ari e o professor Floriano são os, digamos assim, os grandes idealizadores dessa lei, e como o professor Eduardo Jordão mencionou, acho que é importantíssimo, para quem quiser se aprofundar sobre a LINDB, né, tem que obrigatoriamente ler o volume especial da revista Direito Administrativo, que é acesso gratuito para qualquer pessoa lá no site da Fundação Getúlio Vargas, né, tem todos os artigos comentados pelos principais apoiadores dessa lei, o professor Carlos Ari, Floriano, Marçal, José Vicente, André Cirino e outros mais, né? O professor Eduardo Jordão comenta o artigo 22, que, na minha opinião, o artigo 22 eu reputo, pelo menos, o coração da LINDB. Eu acho que o artigo 22 é o grande artigo. Tem também o artigo 28, lá, que trata do jeito chamado, alguns chamam, eu não sei se o senhor concorda, né, com essa expressão, que o Gustavo Binemboim e o Pedro Dionísio, né, eles extraem do artigo 28 o chamado direito ao erro. Algumas pessoas não gostam muito dessa expressão, porque daqui a pouquinho induziria alguém a dizer que o gestor público agora pode errar à vontade, que não vai ser responsabilizado. Então, eu queria, só para, digamos, fechar, da minha parte, pelo menos, se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse artigo 28, se o senhor acha que realmente ele traz uma contribuição, e se ele realmente seria uma expressão do chamado direito ao erro. A expressão pode não ser muito boa na medida em que ela passa a imagem de que o administrador público pode errar à vontade. Eu acho que o problema dela é um outro. É o problema de passar a ideia de que sempre há certos e errados, e que, portanto, o administrador público às vezes vai errar, mas ele pode errar. O que há, na verdade, não é um direito a um erro, é um direito a uma interpretação diferente do direito, né, na maioria das vezes. E é relevante, como eu dizia aqui quando falava do futuro do controle da administração pública, que se passe a considerar, acreditar, aceitar que às vezes não há certo e errado, que há diferentes interpretações possíveis num espaço de interpretação jurídica. E o gestor está cada vez mais em situações assim, porque o direito é cada vez mais assim. A dinamicidade atual da sociedade não permite que tudo aquilo seja normatizado detalhadamente pela lei. E, portanto, o gestor trabalha cada vez mais num espaço de indeterminação, num espaço em que ele precisa interpretar determinações legislativas complexas. E acontecia cada vez mais de o gestor interpretar de determinada forma, depois esse ato vir a ser controlado por um controlador que interpretava de outra forma e que queria punir o gestor porque interpretou diferentemente dele. Isso é um absurdo, né? E isso gerava uma série de consequências negativas para a nossa administração pública, inclusive. Pouca gente queria ir para a administração pública trabalhar porque sabia que os riscos à sua própria reputação e ao seu próprio patrimônio são muito significativos, pelo simples fato de que um controlador pode vir a pensar diferente dele. Os casos são muitos de administradores públicos que foram perseguidos por longos anos por algum controlador que entendia estar imbuído do maior espírito público, mas que apenas interpretava o direito diferente do que o administrador público interpretava. Então, acho muito relevante que a LINDB tenha trazido essa previsão, e lamento muito que alguns controladores estejam um pouco contornando a previsão da LINDB, né? O que tem havido muito é que o controlador, hoje em dia, ele continua punindo igualmente o gestor público e, na sequência, ele diz porque aqui se tratou de um erro grosseiro. Então, ele passa a caracterizar quaisquer diferenças de interpretação como erro grosseiro. Há alguns estudos empíricos sobre, por exemplo, como o TCU tem interpretado o artigo 28 da LINDB. E os números são preocupantes. A ideia é de que quase 90% das vezes em que o TCU menciona o artigo 28,
não é para dizer que o gestor público fez algo, mas que não se tratou de erro grosseiro. Mas é para dizer que aquilo que o gestor fez é, sim, erro grosseiro. Ou seja, é uma forma de contornar a atuação, o que determina a lei. O que a lei pede é uma empatia com o gestor público para que, nem sempre quando você, controlador, considerar que ele tomou uma decisão que não foi a mais correta ou a melhor, que você o puna por isso, que você aceite um espaço de divergência que é natural na vida humana, né? Na vida humana, nas nossas relações pessoais, nós precisamos entender que há sempre um espaço de divergência que é natural. Vocês com os seus namorados, namoradas, vocês com os seus parceiros de trabalho, precisam entender que às vezes vocês vão divergir e que é natural que vocês diverjam, porque se vocês são duas pessoas diferentes, mas precisa ser considerado que há um espaço de divergência natural, só fora do qual que há espaço para uma discussão, uma punição qualquer. É natural na vida humana e é natural nas aplicações do direito. Seria preciso que o controlador tivesse essa empatia com o administrador público, se colocasse nos sapatos complexos do administrador público, de complexidade de tantas finalidades públicas a cumprir, tão pouco orçamento público para realizar aquelas finalidades, tanta pressão de todos os lados, imaginasse que, às vezes, soluções divergentes são possíveis diante do direito, diante de um direito complexo que não determina claramente qual é a solução mais correta. Então, sou também um entusiasta do artigo 28 da LINDB, Rafael, e lamento um pouco que ele esteja sendo desvirtuado por alguns controladores, mas acho que, no longo prazo, haverá um impacto ainda maior desse artigo, como nos outros artigos da LINDB. Perfeito. A respeito desses artigos, para quem quiser aprofundar, acho que tem duas obras que são muito boas, abordando o artigo 28, né, publicadas posteriormente à entrada em vigor da nova LINDB. Uma é o livro do professor Rodrigo Valgas, né, Direito Administrativo do Medo, que eu não achei que tem na biblioteca, mas não está aqui, e esse outro aqui do Pedro Dionísio, né, que ele aborda especificamente o artigo 28, né, que é o direito ao erro do administrador público no Brasil, que eu recomendo também muito a leitura desse livro do Pedro. Professor Eduardo Jordão, da minha parte, sim, eu quero agradecer muito pela sua presença. Foi assim, uma tarde muito rica, o senhor abordando temas muito importantes a respeito do controle judicial da administração pública, com essa sua visão antirromântica, né, que eu acho que realmente importantíssima, né? Eu acho que o senhor abordou uma questão também bem interessante, né? Muitas vezes hoje se utiliza meios legais para fins, digamos, ilegítimos, né? Hoje mesmo, pela manhã, estava aqui na Procuradoria, trabalhando, e eu estava lendo algumas ações populares, né, que são ajuizadas, justamente, muitas vezes, digamos, eu trabalho muito com processos envolvendo servidores públicos, e é muito comum aqui que pessoas ligadas a sindicatos acabem ajuizando ações populares porque estão insatisfeitas com uma decisão política, não é porque a decisão é ilegal, não, ou inconstitucional, não, é porque eles não concordam com aquele posicionamento político, aquele viés, eles acabam ajuizando uma ação popular, tentando, de alguma maneira, realizar o controle dessa opção legítima, digamos, seja do executivo, seja do legislador, né? Então, também acho que é uma questão bem interessante. Eu não sei se o Felipe teria mais um comentário adicional, mais um questionamento. Tranquilo. Só parabenizar mais uma vez. Tanto a organização, né, quanto o professor. Então, professor Eduardo, quero lhe agradecer, muito obrigado. As portas do Centro de Estudos da PGM estão abertas, espero que em breve possa convidá-lo para comparecer presencialmente aqui em Porto Alegre. Eu sou gremista, mas convivo pacificamente com todos os colorados, lhe acompanho pelas redes sociais, sempre lhe vejo no estádio com a camisa, realmente é um colorado que acompanha seu clube, né? Pois é, Rafael, não que seja um bom momento para nós dois, inclusive, mas estou sempre em Porto Alegre por essa circunstância inusitada, e será um prazer conhecê-lo pessoalmente e dar um abraço em todos vocês. Foi um prazer participar do evento de hoje. Eu fico à disposição de quaisquer de vocês para conversar sobre temas
relacionados ao controle da administração pública ou quaisquer outros temas relacionados ao direito administrativo ou econômico. O meu e-mail é eduardo.jordão@fgv.br, sem com, né? eduardo.jordão@fgv.br. Fico à disposição para conversar com vocês, será um prazer. Agradeço novamente ao Rafael pelo convite e ao meu amigo Felipe pela pergunta e pela presença, que muito me honra. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a presença e deixo o convite aqui para os próximos eventos do Centro de Estudos. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.